Olá pessoal, nessa aula eu quero falar sobre o gRPC, os conceitos, tipos de chamada e etc. E sobre o protobuf, tá? Como o protobuf é uma ferramenta que é utilizada pelo gRPC por baixo dos panos para alguns cenários, a gente precisa falar dela também, ok? Beleza. Primeiro de tudo, em qual conceito o gRPC se baseia, tá? Esse conceito que ele se baseia é o Remote Procedurical. Ele não é um conceito novo, já existiram aplicações que aplicaram, que implementaram esse conceito também para resolver outros tipos de problema, e ele é baseado no seguinte: imagina que você tem um cliente e um servidor e você precisa fazer uma request qualquer. Se você pegar o padrão REST, você teria ali, por exemplo, do lado do cliente um Fang ou algum HTTP client para fazer uma chamada, né? E essa chamada iria até o servidor, cairia dentro de um endpoint REST, provavelmente, aqui no servidor, e o servidor te retornaria uma resposta. Perfeito. No RPC, nós temos um fluxo um pouco diferente. O que acontece? Imagine que, para essa requisição de sum aqui, isso aqui seja um método que está dentro de uma classe Java, por exemplo, e tanto no lado do cliente quanto do lado do servidor, você terá a declaração desse método, tá? Dessa classe. A gente chama de stub, tá? E do lado do servidor, o stub ele tem a implementação de lógica dele, tá? Quando a gente for implementar os nossos endpoints de RPC, vocês vão verem mais ou menos como é que funciona isso na prática. E o client, ele tem uma casca, vamos dizer assim, que é o stub. E quando o client vai precisar fazer uma chamada, ele pega esse stub e ele simplesmente chama como se fosse uma função de uma classe Java, um método de uma classe Java, e passa os parâmetros. A partir do momento que ele faz a request, ele está totalmente alheio, ele não tem acesso, ele não tem informações sobre como que essa resposta vai chegar até ele. Ele só faz a chamada. A forma como que vai ser transmitido pela rede, para onde vai e etc. Isso aí é transparente para o cliente, ele não precisa saber, ok? Então imagina que o cliente ele vai ter uma classe, tá? O stub, ele vai chamar, passando os parâmetros, tá? E aí, quando ele fizer essa chamada vai trafegar pela rede, por exemplo, vai até o servidor e o servidor vai retornar a resposta, tá? Só que o cliente, ele só vai fazer a chamada e vai pegar uma resposta. Ele não faz ideia de todo o fluxo que essa mensagem passou. Mas, por exemplo, o gRPC ele utiliza o HTTP2 para fazer isso. E quando você vem para o gRPC, nós temos o conceito, ele é o mesmo, né? Tanto que aqui a gente tem um gRPC stub na figura de um cliente e o gRPC server como um server. E na hora que essa chamada for feita, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma chamada para um path de criar uma transação, tá? Essa chamada ela vai ser encapsulada, vai ser transmitida via uma conexão HTTP2, né? Um canal que vai ser aberto pelo gRPC. E ele vai nos retornar uma resposta também por esse canal, via HTTP2. Então, o gRPC, ele pegou o conceito de RPC, tá? E aplicou utilizando o HTTP2, tá? Que é mais rápido, oferece mais recursos ali, como string e etc. Então, é basicamente isso que o gRPC está fazendo, tá? A aplicação em que ele se baseia, ok? E seguindo, nós precisamos falar de um cara que é extremamente importante, que a gente vai trabalhar o tempo inteiro, que são os arquivos com extensão .proto, tá? O que são esses arquivos? Imagine que você precise criar ali serviços. Esses serviços têm mensagens, né? E mensagens têm campos, tá? A gente pode ver esse fluxo aqui, ó. Eu tenho um serviço que seria como se fosse uma forma de eu chamar algo em um servidor remoto. Esse serviço ele recebe uma request e ele retorna uma resposta. Essa resposta eu posso definir aqui embaixo, assim como a request também. Eu posso definir os campos. Poderia ser, por exemplo, um produto com nome, preço e etc. Tá? O arquivo proto ele serve para transformar isso de um... Ele é um DSL que a gente chama. Isso aqui é parecido com um arquivo texto,
que ele serve para tornar tudo isso agnóstico à linguagem. Por quê? Dado que eu defini esse serviço aqui dessa forma, eu vou utilizar o protobuf, e o protobuf ele vai compilar isso aqui para uma linguagem target, tá? Uma linguagem destino. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, esse serviço aqui, ele pode ser compilado para uma classe Java, pode ser compilado para C++, pode ser compilado para JavaScript, etc. E, como o próprio conceito do RPC, o stub que está do lado do cliente e o stub e a implementação que está do lado do servidor, eles não precisam necessariamente estar na mesma linguagem, tá? Então isso aqui é uma forma de tornar as coisas agnóstico à linguagem. E aí o que vai acontecer? Dado que eu tenho esse arquivo proto, quando eu executar o protobuf, né, eu tenho um plugin que já vem integrado com Maven, com Gradle, que dá para a gente utilizar, ele vai ler esse arquivo proto e ele vai transformar isso aqui numa classe Java, tá? Aqui eu estou utilizando o Java, por quê? Porque é a linguagem da aplicação que a gente vai desenvolver. Mas isso aqui ele pode transformar em outros tipos de linguagem, tá? Há uma lista de coisas que linguagem de destino que o protobuf pode fazer, ok? E aí, dado que ele transformou esse arquivo proto numa classe Java, nós vamos conseguir fazer outra coisa também com o protobuf, que é a serialização, o mecanismo de serialização. Por quê? Eu transformei a mensagem, só que a mensagem ela não é transmitida em texto plano pela rede, tá? Isso seria muito custoso. Então, o que é feito também pelo protobuf? Ele pega essa mensagem, né? No caso, seria uma classe Java que contém nome, e-mail e etc. Qualquer campo parecido com esse. Ele vai serializar essa classe. Essa classe vai estar serializada. Essas informações estarão serializadas. O gRPC vai transmitir essas informações pela rede, serializadas, tá? E quando chegar lá no destino, a aplicação de destino, ela também tem uma cópia dessa classe na mesma estrutura que está a primeira classe aqui que foi serializada, tá? Então, na hora que ele fizer essa desserialização aqui deste lado, ele vai ter a mensagem original de volta. Lembrando que deste lado aqui eu estou utilizando o Java também como exemplo, mas poderia muito bem ser uma classe Java, foi serializada, transportada pela rede, e aqui poderia ser algo arquivo C++ ou JavaScript, por exemplo, tá? Isso aqui é só a gente está tomando como exemplo, ok? Beleza. Dado que ele serializou a mensagem, etc., nós vamos falar aqui um pouco sobre como que é por baixo ali dos panos ali, mais ou menos como que ele vai fazer essa serialização, tá? Alguns pontos importantes que é bom a gente saber. Eu tenho aqui uma mensagem de exemplo chamada hello, e nessa mensagem aqui eu tenho um nome e tenho um e-mail, que são dois campos aqui que eu posso preencher, tá? Esses campos aqui, quando o protobuf ele vai transformar essa mensagem para ser transportada pela rede, nós temos aqui tag e valor. Tag e valor. Reparem que eu tenho dois valores, para cada um desses bloquinhos será preenchido com a informação de uma com e-mail e outra com o nome, e eu tenho uma tag que fica anexado a cada valor, tá? Então essa tag ela é anexada a esse valor e essa tag aqui é anexada ao outro valor, ok? Dado que a gente tem essa tag e esse valor, se a gente descer um pouco mais o nível para olhar mais a fundo como que isso é organizado, a tag ela carrega o field index, tá? E o field index nada mais é do que esse número aqui, por exemplo, no caso do name é 1, no caso do e-mail será 2, aqui embaixo, ok? E esse field index ele serve para quê? Ele serve para identificar onde que está a mensagem no índice que está sendo transportado, tá? Isso aqui, imagine isso aqui como sendo um array e o field index ele serve para identificar em qual posição que vai estar o valor. E nós temos também o wire type. O wire type ele carrega informação sobre o tipo daquele valor, tá? Nós temos aqui string, mas poderia ser um int32 para ser transformado em um integer do Java, ou um int64 para ser transformado em um long, tá? Então a gente tem essa indicação de wire type, por quê? Dependendo do tipo
que for a mensagem, o valor, né, seja um string, um int, etc., a estratégia de serialização e deserialização ela é diferente, tá bom? Então, essa informação ela precisa estar sendo passada para o protocol buffers, né, para ele saber como deserializar essa mensagem e saber também como serializar ela novamente. Tá? Então, seria basicamente isso aqui, a visão da mensagem um pouco mais baixo nível, ok? E beleza, lembrando que, como a gente viu aqui, field index, wire type e valor não tem nenhuma indicação sobre o nome do campo. E por que isso? Porque o nome não importa para o protocol buffers, tá? Ele não está preocupado com esse name, com esse meio. Isso aqui é uma coisa que a gente coloca como desenvolvedor para facilitar a nossa vida como desenvolvedor, tá? Mas a nível de protocol buffers, esse nome aqui não importa, você pode mudar inclusive esse nome e ele não vai quebrar a mensagem nem nada. O máximo vai acontecer é você quebrar o build da sua própria aplicação. Por quê? Eu vou ter um get name lá, por exemplo. Se muda name para, sei lá, qualquer outra informação, X, por exemplo, aí os getters e os setters que foram gerados, eles irão quebrar, tá? Mas isso é a nível de linguagem, de build, não a nível de protocol buffers, tá? A serialização vai funcionar do mesmo jeito. O único problema que você poderia causar aqui é, claro, você mudar os tipos ou trocar os indexes aqui e não replicar essa informação para quem está recebendo a mensagem. Nesse caso, você quebraria a comunicação ou causaria outros problemas, como, por exemplo, você serializar o nome no lugar do e-mail e o e-mail no lugar do nome. Se você pegar esse número 2, colocar ele aqui no lugar do name e pegar o número 1 do name e colocar no 2 aqui do e-mail, e você não replicar essa mudança para quem está recebendo a mensagem, você vai ter o nome no lugar do e-mail, por exemplo, Tony no lugar do e-mail, e no lugar do name, que era para ser o nome, vai ter um @a.com, por exemplo, um e-mail qualquer. Então esse é um tipo de problema que pode ocorrer e que requer bastante atenção, ok? Beleza, seguindo, nós temos aqui agora os tipos de chamada do gRPC, tá? A primeira delas é a mais simples que a gente tem disponível, ela não tem muito segredo. E se vocês olharem aqui na imagem à esquerda, a gente tem a indicação do serviço, né? A gente define o serviço, ele recebe uma REC e retorna uma REST. E aqui do lado direito a gente tem aqui um flow simplificado de como que será, que é basicamente o stub, que é o cliente, ele vai enviar uma requisição e o server vai retornar uma resposta única para ele, tá? Esse é o fluxo unário. E se a gente olhar mais a fundo dentro do canal gRPC, o flow unário ele vai ser mais ou menos dessa forma. Do cliente sai a request e ela vai precedida dos headers, são entregues ao server. Depois ele envia a mensagem, que é aqueles campos que a gente vai preencher, como produto, pessoa e etc. E depois ele envia uma flag, que é chamada de EOS ou End of Stream. Essa flag ela serve para informar para o servidor que o cliente já terminou de enviar a mensagem. A partir do momento que ele envia essa flag, o cliente não consegue mais mandar mensagem, tá? E aí, na hora que ele indica com essa flag aqui que ele concluiu a parte dele, o servidor ele starta o envio das coisas que ele tem que enviar, tá? No caso do gRPC unário, ele vai retornar o header, vai retornar a mensagem de resposta e vai retornar os trailers, que contêm informações como o status code da chamada, a mensagem e etc. Okay? Informações adicionais. Adiante, nós temos aqui também o cenário do client stream. No caso do client stream, vocês podem ver aqui na imagem que temos uma palavra-chave nova, que é a palavra-chave stream, aqui dentro, logo ao lado do REC, tá? Que seria, no caso, os dados da request que será feita. Só que na resposta a gente continua com o tipo comum, não tem nenhuma palavra-chave diferente aqui, tá? Nesse cenário de client stream, ele é basicamente para indicar na hora que o protocolo buffers gerar esse tipo de classe, né? Aqui, que nós vamos ter um cenário de stream de requisições que saem do cliente, tá? Só que do lado do servidor, eu vou ter somente uma resposta. Então, se a gente olhar nesse esqueminha aqui, o cliente ele abre o canal, ele manda várias mensagens
para o servidor e o servidor retorna uma resposta somente, ok? Se a gente baixar um pouco mais aqui na implementação, nós vamos encontrar aqui um flow parecido com esse dentro do channel, que é o cliente ele envia headers, envia aqui, por exemplo, 3 mensagens, depois ele envia aquela flag indicando que ele terminou de enviar as mensagens e o servidor ele retorna os headers, a mensagem, no caso dele é uma única mensagem de resposta, e os trailers também para informar status code, etc. Tá? Esse aqui é o fluxo básico do client stream. Agora a gente tem aqui diante de nós o cenário do server stream. Tá? O server stream ele funciona bem parecido com o client stream, só que a diferença é que a palavra-chave stream agora ela está no retorno, tá? Na resposta. Por quê? Porque o cliente ele vai enviar somente uma request e aí a resposta que ele vai receber via stream, ok? Então, se você dar uma olhada aqui nesse esquema à direita, você vai ter uma request e várias respostas sendo enviadas do server para o cliente, ok? Para o stub. Se a gente for aqui olhar no canal, a gente vai ver que é bem parecido com o cenário unário, né? Ele vai mandar header, mensagem e o end of stream para indicar que terminou de enviar suas mensagens. E aí o servidor ele starta o stream, ele starta o envio, né? O retorno via stream. Então ele envia os headers, depois ele vai enviando as mensagens, tá? E depois ele finaliza com os trailers aqui para indicar que correu tudo bem do lado dele também, ok? E agora a gente tem, por último, o bidirectional stream. O bidirectional stream é basicamente o seguinte, nós temos a indicação de stream aqui na imagem à esquerda, tanto do lado da request, tá? Ou seja, o cliente vai enviar via stream, tanto do lado da resposta. O server também vai responder via stream. Então, se você ver um fluxo resumido, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, ele envia uma REC, recebe uma RES, envia uma REC, recebe uma RES. E nesse fluxo aqui, diferente do unário, por exemplo, quando o stream está aberto, essas respostas que estão chegando aqui, o servidor pode enviar 1, 2, 3 respostas para o cliente, sem necessariamente ter que iniciar o canal de comunicação de novo. Imagine que isso aqui é como se fosse uma ligação telefônica que ela está em aberto e a gente consegue enviar e receber mensagens, tá? Sem precisar de sempre começar a ligação novamente. Seria basicamente isso aqui. E se a gente olhar aqui dentro do gRPC Channel, como que fica esquematizado, nós temos aqui os headers sendo enviados. No momento que é iniciada o canal de comunicação, as mensagens elas podem ser enviadas, então a gente envia uma mensagem. À medida que as mensagens chegam do lado do servidor, ele já pode ir respondendo também, tá? Aqui tá num fluxo de 3 mensagens, depois 3 respostas, mas não necessariamente precisa ser desse jeito, tá? Então aqui nós temos aqui, enviou uma mensagem, pode ser que ele envie uma mensagem, depois ele envia uma resposta, envia outra mensagem, envia outra resposta, tá? E aí, quando essa flag end of stream é enviada, aí o stream ele é fechado, a gente recebe uma indicação de que nenhuma mensagem chegará mais do cliente. Por quê? Porque essa flag aqui chegou. E essa flag ela pode ser enviada pelo cliente a partir de 1, 2, 3 mensagens ou a quantidade de mensagem que precisar enviar, ok? Enquanto essa flag não for enviada, o cliente pode mandar mensagens para o servidor e etc. A partir do momento que ele enviar essa flag, ele não mais vai enviar mensagens, ok? Ele indica que ele não vai enviar mais mensagens. E o servidor, ele responde com os headers e também com as mensagens aqui, tá? E na hora que o end of stream é chamado, a comunicação é encerrada, ok? Beleza. Por essa aula aqui era isso que eu precisava explicar para vocês. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Voltem a essa aula sempre que precisar para relembrar os conceitos. E lembrem-se, nós vamos ver isso na prática, criando chamadas e etc. Então vai ajudar bastante a fixar o conteúdo, ok? Eu vejo vocês na próxima.